Então é o seguinte, galera. Hoje a gente vai falar desse negócio que é impulso e quantidade de movimento, tá? Vamos só dar umas lidinhas aqui para ver qual que é o objetivo do negócio. Ó, o impulso e a quantidade de movimento são duas grandezas vetoriais relacionadas pelo teorema do impulso, né? A conservação da quantidade de movimento é um dos princípios fundamentais da física. Sua aplicação nos aceleradores de partículas permitiu uma série de descobertas responsáveis por grande parcela do desenvolvimento científico da nossa era. Então vamos tentar entender aqui um resumo do que é o impulso, né? O impulso de uma força, né? É a força e o intervalo de tempo durante o qual ela age definem a grandeza física vetorial impulso de uma força. Então o impulso ele é diretamente proporcional à força e ao tempo que eu aplico essa força. Para vocês, assim, no dia a dia, o que significa impulso? Foi uma pergunta? É uma pergunta. O que vocês Não, entendem por é pular? pular, né? Dar um salto? Eu estou aplicando É, uma força no chão para trás. E o chão, né? sim. Por ação e reação, me lança para frente, né? Uma Aham. força de mesmo módulo, mesma direção, só que sentido contrário, não é isso? Então, estou aplicando Uhum. uma força, beleza, durante um intervalo de tempo. É um impulso. Que mais? Se uma criança está no balancinho lá e o pai vai e empurra ela, isso é um impulso? Sim, Né? Por exemplo, quando alguém vai e chuta uma bola, né? O seu pé não aplica uma força na bola durante um pequeno intervalo de tempo? aplica. Isso é um impulso, beleza? Beleza. Quando os caras estão jogando vôlei e o cara vai lá e dá um corte na bola, também é um impulso. Quando o cara aplica uma força numa bolinha com a raquete de tênis, ou squash, né? Ou o cara que está jogando beisebol, rebate a bola, né? O que é o rebater a bola? É aplicar uma força nela durante um certo intervalo de tempo. A bola tem, né, um tempo de contato com o taco, que é quando é o tempo que ele aplica a força nela, para ela mudar de direção, não é isso? Certo. E aí, o que vocês entendem que acontece depois do impulso? Qual que é a consequência do impulso? Quando eu pego e Um aumento empurro de, alguma coisa. Hã? aumento de velocidade. Um aumento de Aumento de velocidade. velocidade. Isso. Ele aumenta, o objeto aumenta de velocidade se eu empurrar ele na mesma direção do movimento dele, Sim, né? Então vamos certo. supor que ele está indo para a direita. Se eu empurro ele para a direita, ele vai com maior velocidade para a direita, né? Certo. Agora, se ele está indo para a direita e eu empurro para a esquerda, o que acontece? Dependendo da força, se a força, fazendo soma de vetores, né? Se a É, força que está indo para a esquerda for maior, não, vamos supor, ah, ele só tá indo para a direita e eu empurro ele para a esquerda. Eu tenho uma diminuição da velocidade, não tem? é, sim. Beleza? Se eu empurrar alguma coisa em sentido contrário, eu vou diminuir a velocidade dessa coisa. Fechou? Certo, certo. Então é isso que vai tratar o capítulo 16.3, que é o teorema do impulso. O teorema do impulso diz que o impulso de uma força é igual à variação da quantidade de movimento, né? O impulso é a mesma quantidade, né? Está relacionado ao quanto essa partícula aumenta ou diminui de velocidade. Se for um impulso positivo, ela aumenta de velocidade. Se for um impulso negativo, ela diminui de velocidade. Beleza? Então Beleza. ele relaciona o impulso com essa mudança de velocidade. Esse é o teorema do impulso. E quantidade de movimento? O que a gente entende por quantidade de movimento? Bah, eu não lembro nada disso. A Eu professora já cheguei até a explicou para estudar. vocês? Não, não, que eu me lembro não. Eu lembro que eu estudei sozinho isso daí. Então, beleza. Ó. Massa e velocidade definem a grandeza física vetorial quantidade de movimento, né? Massa vezes velocidade. Massa vezes velocidade. Então, quantidade de movimento, a gente pode entender na nossa cabeça como sendo, por exemplo, uma dificuldade de parar ou não um certo corpo. Uhum. A dificuldade que ele tem de parar, por exemplo, ou a dificuldade que a gente tem de alterar o movimento desse corpo. Acho que é melhor ainda. A dificuldade que a gente tem de alterar o movimento desse corpo. Por exemplo, como assim alterar o movimento de um corpo, professor? Vamos pensar que eu tenha um carro vindo a 100 km por hora e uma bola de futebol vindo a 100 km por hora, né? Quem é que causa mais estrago? O carro ou a bolinha? Um carro. Um carro, né? Por quê? Porque ele tem uma massa Uhum. maior. Massa maior.
Apesar deles terem a mesma velocidade, o carro tem uma maior quantidade de movimento porque ele tem uma massa maior, beleza? Certo. É a mesma coisa que um carro e um caminhão a 50 km por hora baterem no muro. Quem é que vai causar mais estrago? Caminhão. É o caminhão também, porque ele tem a maior quantidade de movimento. Hum, E também é mais Justo. difícil se o carro ou o caminhão tiverem, né, a uma certa velocidade, pode ser a mesma. É mais difícil parar o caminhão do que parar o carro, né? Então o impulso vai ser maior para parar o caminhão do que para parar o carro, beleza? Então isso Isso. indica também, né, que a quantidade de movimento do caminhão é maior. Tudo bem? Beleza? Então a gente pode entender quantidade de movimento como uma certa resistência à alteração em um movimento, né? A dificuldade de alterar algum movimento. Conservação da quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de forças externas conserva-se. Então, se eu estiver pensando, né, num sistema de corpos onde não tem atrito, né, esses corpos eles vão interagir uns com os outros, vão trocar a quantidade de movimento, mas a soma dela permanece a mesma sempre, né? A quantidade de movimento ela se conserva, né? É igual a energia, né? A energia ela é convertida de energia cinética para potencial ou de potencial para cinética. A quantidade de movimento ela é transferida de corpo para o outro, de um corpo para o outro, mas a soma de todas continua sendo a mesma. Tudo bem? Tudo E bem. esses choques aí, aí depois a gente vai estudar como é que funcionam as colisões entre partículas, tá? Tá bom. Menegato tá com algum problema de internet, não conseguiu. Deixa eu só dar um pause aqui, né? Então, retomar a gravação. Então, retomando a gravação, ó. O que é o impulso de uma força, né? Então, considerando que uma força atua no corpo durante certo intervalo de tempo, cabem as perguntas. Será que o produto da força pelo intervalo de tempo em física tem a mesma importância, né, quanto o produto da força pelo deslocamento? Aí ele está fazendo uma comparação aqui entre impulso e trabalho, né? Impulso é força vezes tempo e trabalho é força vezes distância. Ele falou: será que essas coisas têm a mesma relevância? Será que esse produto também está relacionado a algum princípio de conservação? Aí ele fala: para ambas as questões a resposta é positiva, né? Então, impulso também é uma coisa importante na física e também está relacionado com o princípio da conservação, né? Da quantidade de movimento, tudo bem? Então, fica ausente de forças dissipativas. Depois a gente vai ver mais essa ideia aí. Para ambas as questões da resposta positiva, o produto da força pelo intervalo de tempo é o impulso da força, né? Então, o mestre impulso, assim, é força vezes tempo. Essa grandeza está associada ao princípio da conservação da quantidade de movimento. Depois a gente vai ver o que significa isso, tá? O impulso, né, como ele depende da força, ó, o impulso ele é vetorial, porque a força também é vetorial. Tá? Certo. Então, o impulso ele depende da força. Significa o que isso, professor? Significa que o impulso tem a mesma direção e sentido da força. Então, vamos supor, se eu estou fazendo uma força na horizontal e para a direita, o meu impulso também vai ser na horizontal e para a direita. Se eu aplicar uma força na vertical para cima, quer dizer que meu impulso também vai estar na vertical para cima. Tudo bem? Então, o impulso tem a mesma direção e sentido da força. Então, por isso, como ele depende da força, ele é uma grandeza vetorial também, tá? E como o impulso é força vezes tempo, né? Minha unidade no SI vai ser Newton vezes segundo. Newton é a unidade de tempo, de força e segundo é a unidade de tempo, né? Ele fala também que eu posso calcular o impulso como numericamente igual à área abaixo do gráfico de força por tempo. Então, aqui eu tenho um gráfico de força por tempo. Se eu calcular a área abaixo desse gráfico, na verdade eu estou calculando o impulso, Impulso. tá? E aqui ele mostra, ó, Gabriel, né, ele está mostrando aqui que o impulso ele tem a mesma direção e sentido da força. Ó. Olha para onde a força está sendo aplicada. Olha o impulso, mesma direção e sentido. Uhum. Fechou? Beleza. Fechou. Pode. Isso aqui é para uma força constante, né? A força é a mesma durante o intervalo de tempo. Agora tem É. forças que variam, ó. Essa força aqui, por exemplo, ela aumenta um pouco, né?
Quando a força Certo. aumenta, a gente fala que a força varia, é uma força variável, ela não permanece constante. Também calculo como sendo a área abaixo do gráfico. Tudo bem? Ok. Geralmente, quais são as áreas que vão surgir para a gente calcular? As áreas vão ser do trapézio, área do trapézio, área do triângulo, área do quadrado, área do retângulo, beleza? Beleza. Essas vão ser as áreas que geralmente a gente vai utilizar para calcular o impulso, tá? Tem que lembrar Lembra de todas as fórmulas? Área do Não quadrado, todo. Ah, do quadrado multiplica os dois lados. né? Lado ao quadrado. Área Ah, do retângulo, base vezes altura. Área do certo. triângulo, base vezes altura, Bases altura dividido por 2. dividido por 2. E do trapézio? Base menor, não, base maior vezes base menor Mais, dividido pela alguma mais coisa base assim. menor dividido por 2, né? Vou escrever aqui pra Ah, gente, ó. Quando é que eu, teve quando um eu nó quero a aqui. área do trapézio, ela vai ser assim, ó. A área do trapézio vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura, tudo isso aqui dividido por 2. Fechou? Essa aqui é a área do trapézio. Aí a gente vai ter que guardar essa fórmula, tá? Beleza. Anota ela aí, que essa fórmula Notei já. é importante. Então vamos lá, Beleza. vamos começar com o primeiro exercício aqui de impulso, então. Bora. Ao dar o saque, viagem ao fundo do mar no jogo de vôlei, o jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado newton sobre uma bola durante o intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo. Calcule a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. Beleza. Força de. Isso aqui. Qual que é a força? 600 newtons. Isso, que é a mesma coisa aqui, 600 newton. E o tempo? O tempo é 0,15 segundos. Isso, 0,15. 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo, É, que é a mesma coisa que 0,15 segundos. hum, Então, meu impulso vai ser igual a quem? 600 vezes 0,15. 0,15. Eu posso pensar isso como sendo 6 vezes 100 vezes 0,15. Aí eu não consigo arrumar o 0,15. Sim. Então, o impulso vai dar 6 vezes 15, vai dar quanto? Dá 90. Dá 90. Impulso igual a Aí, 90. o impulso, como é força vezes tempo, é Newton. É newton por segundo. Isso. Vai ser Newton vezes segundo, né? Ou você pode falar, Ah, tá. ou você pode falar Newton segundo. Beleza. Beleza? Beleza. E a 143 aqui. Uma Deixa eu partícula ver. se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Então, determine o módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Como é de todo gráfico, a gente pode calcular a área do trapézio, né? E, Base maior mais base menor vezes a altura, dividido por e 2, né? As toma bases são as que estão paralelas, a altura é o do 0 ao 12 ali e divide por 2. isso, fechou. Então é isso mesmo. Então, o impulso vai ser numericamente igual à área abaixo do Aham. gráfico de força Sim, por tempo, né? Então, força por tempo. o impulso que vai ser base maior mais a base Base menor. menor. 6 mais 2 vezes 12 dividido por 2. Isso, fechou. Dá Então, aqui eu tenho o Bzão, né, que vale 6. 6. Aqui eu tenho o Bzinho, que vale 2. E aqui eu tenho a altura, que vale 12, né? Uhum. Fechou? 15. 156 por 2. Faz assim, ó. Simplifica o 12 com 2. Aí você vai fazer Hum, 8 vezes 6. E quanto é 6 vezes 8? beleza. 66, 36. 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 7 dá 100. Não, Continua peraí. dando 6. 6 vezes 6, 36.
6 vezes 7, 42. 6 vezes 8? 42 dá 50. Não, Não. 54. 54, se não me engano, não? Bom, 42 mais 6, né? 7 vezes 6 é Aham, 42. Então, 8 vezes 6 vai dar 48 certo. por segundo. Fechou? Fechou. Esse aqui é o impulso, né? De 0 a 6 segundos. Aham, E na letra B ele pede. E esse impulso aqui são com força que varia, ó. De 0 até 2 segundos até uma força constante. Mas depois essa força varia, ó. Ela vai diminuindo ao longo do tempo, né? Aí certo. na letra B ele pede, ó, a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Então, o que que ele quer, na verdade? Ele quer que a gente descubra, ó, uma força constante que cause Certo. o mesmo impulso que foi causado no problema anterior. Beleza? Aqui eu Certo. tenho o Que é meu gráfico 48. Newton, começa em 0 segundos, vai até 6 segundos. Beleza? Ele quer Beleza. saber qual que vai ser essa força aí. Hum, tá. Então, esse impulso igual. Ele pediu a força? Intensidade da força. Quem vai ser essa força aqui que vai causar o mesmo impulso que o do exercício anterior? Né? Por Isso é uma exemplo, força ó, constante. eu tenho uma força que varia. Eu posso pensar assim, ó, pensa na velocidade média. Velocidade Uhum. média é assim, né? Você está lá numa estrada, em um determinado intervalo de tempo lá, né? Durante o intervalo de tempo da viagem, às vezes você está a 120 quilômetros por hora. Depois você tem que Certo. frear, passa para 80. Depois você acelera de Uhum. novo, vai para 110. Freia de novo, vai para 60. Depende dos radares, sei lá. Do Miguel, né? Beleza. Aham. Só que assim, você pode resumir essa viagem, né, numa velocidade média. O que que é essa velocidade média? Certo. A velocidade média é como se você fosse a viagem inteira na mesma Aham. velocidade. E você vai demorar o Sim. mesmo tempo para chegar, né? Então, Uhum. o que que é essa força média aqui, ó? Eu posso pensar assim, que o impulso não é força vezes distância, força vezes tempo. Certo. Eu vou Uhum. pensar Força que vezes T. o impulso então é essa força média vezes o tempo. Então, essa força média vai ser igual ao impulso dividido pelo tempo. Né? Velocidade média, delta S sobre delta T, o impulso e a força média vai ser impulso dividido por tempo. Então, essa Beleza. força média vai ser igual ao impulso. Qual que é o impulso que a gente calculou? É 48 newton Dividido pelo segundo. tempo, né? Certo. O tempo do movimento foi de 0 a 6 segundos, certo? Aham. Então, essa força média vai ser de 48 dividido Ah, 6 vezes 8. por 6 vezes 8. Então, vai ser 8 newton, né? 8 newton. Tá Fechou? bom. Então, aqui, ó, Fechou. eu posso trocar esse gráfico aqui de força variável por um gráfico de força constante aqui, ó, 8 newton durante 6 segundos, vai dar o mesmo impulso do que esse gráfico aqui. Beleza. Fechou? Fechou. Então, beleza. Ó, uma força. Agora a gente vai para os exercícios mesmo valendo de impulso. Aí você tenta fazer aí, Beleza. tá? Uma Uhum. força age sobre um corpo durante 2 segundos na direção vertical, orientada de baixo para cima, com intensidade de 20 newton. Dê as características de direção, sentido e intensidade do impulso dessa força. Ele quer direção, sentido e intensidade do impulso. Como é que eu calculo o impulso? Impulso é força vezes delta T. E força vezes tempo, né, no caso. Intervalo de tempo. Qual que é a força que está sendo aplicada? Uma força de 20 newtons. E o tempo? Durante 2 segundos. Entre 0 e 2, 0 menos 2. Então, quanto que vai dar 2 o menos impulso? 0. Dá 20 vezes 2. E aí vai dar quanto? 40 newton segundo. Isso, aí vai dar Daí, 40 newton vezes segundo. segundo. Beleza. Aí ele está pedindo a direção e sentido. Direção é horizontal, sentido é pra cima. Não, peraí. Vertical.
É, Vertical. vertical. Ah, vertical para baixo. Não, de Vertical. baixo para cima, para cima. É de baixo para cima. Então, Então é para cima, vertical para vertical. cima. Eu vou Vertical escrever para só assim, cima. ó. Uhum. Vertical e para cima. Beleza. Fechou? Beleza, fechou. Beleza? Então, o que que esse exercício quer Beleza. mostrar para você? Primeiro, ele quer que você entenda como é que você usa a fórmula. Então, Uhum. joga a força, joga o tempo, multiplique e dê o resultado. Depois, Fechou. ele quer que você observe o seguinte, ó, que o impulso, né, tem a mesma Direção. Que é direção no força. sentido da... Força. Então, é isso que esse exercício quer que você entenda, né? Uhum. Essa que é a ideia do exercício. Que o Isso. impulso tem a mesma direção no sentido da força. Beleza? Beleza. Fechou. Então, fechou. Depois, na 381, ele fala, ó, uma partícula de massa 0,6 kg está em queda livre. Dê as características do impulso, do peso da partícula durante 3 segundos de movimento. Hum, Ó, vamos pensar que a gente vai soltar um objeto, fechou? certo. Uhum. Vamos pensar aqui, ó. A gente vai pegar o objeto aqui e soltar, né? Beleza. Quem é que faz esse objeto cair? Quem é que faz? A força peso. É a força-peso. Então, quem que é a Certo. força que está causando o impulso ali? É a força peso, no caso. Isso. Então Então, seria a gente pode escrever o seguinte, ó, que impulso força P é igual a peso. é força vezes tempo, mas essa força que vai Aham. empurrando o objeto para baixo é a força peso, né? Peso. Então vai Ah, ser, então é tipo aquele. Que tem aquela fórmula. É força resultante igual a massa vezes aceleração. Não. Ou é? mas aí o peso vai Daí ser você só. massa vezes gravidade, né? Daí você vai substituindo, a aceleração vai ser a gravidade, né? Beleza, então. Aí como é o peso é massa vezes gravidade, né? Uhum. Beleza. Vezes o tempo. Vezes o tempo. Então quanto que vai Vezes o ser esse tempo. impulso? O tempo de 3 segundos vai ser. Isso. Aqui dá Tempo 6. a massa. Dá 18. Dá 18, né? De A 18 newton gravidade. vezes segundo. Gravidade 10 e 3 E segundos. O o tempo tempo de de 3 movimento. segundos. Uhum. Importante anotar os dados, né? Então vai ser BH 0,6 vezes 10 vezes vezes 3. 10 dá 6 Então vai vezes dar 3. 6 vezes 3. 18. Newton vezes segundo. Beleza. Dê as características do impulso. E agora a direção e sentido. Ele diz que tem queda livre, então é de cima para baixo. Então é vertical para baixo. O peso e a gravidade estão sempre na Direção. vertical É, vertical para baixo. e para baixo. Certo. Beleza? Direção Beleza. vertical e o sentido para Para baixo, né? baixo. Beleza. Beleza? O que que é direção? Direção é vertical e horizontal, se eu não me engano. Direção vai ser horizontal e vertical, né? Uhum. E o sentido? Daí sentido é para direita, para esquerda, para cima, para baixo. Isso. Aí vai ser para a Diagonal. direita, para a esquerda, para cima e para baixo, né? Uhum. Fechou? Fechou. E esse 382 aqui? Pera aí, deixa eu anotar esse negócio de vertical e horizontal. Rapidão. Tá, deixa eu ver aqui. Uma partícula se movimenta sob a ação de uma força de direção constante e cujo valor algébrico varia com o tempo, de acordo com o gráfico. O módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 4 e de 0 a 6. Dá pra gente calcular pela área do gráfico. Dá. Ele pediu de 0 a 4 e 0 a 6, né? Uhum. Daqui é o triângulo, tá? Base vezes Pô, Gabriel, altura, tem um gente. cara do segundo ano que é igualzinho você, filho, que é o Luca, velho.
cara parece que é Qual? seu primo, o Luca. Qual? Ah, um que usa brinco? Eu acho Não que sei se é, ele. pô. É um Porque altão, você. Ah, eu tô ligado que ele é um branquelão. parceiro meu. Fala, Ah, ele é pô, grandão, né? até perguntei se Igualzinho. vocês eram parente. Ele falou, não, não é parente não, só. Ele é lá do sul, pô. É, ele é gaúcho também. Ele é gaúcho. Fechou. É só agora calcular o. Ah, calcular Pitágoras aqui. Pra De encontrar a 0 a área. 4 segundos e de 0 a 6 segundos. Vamos primeiro É, dividir, né? De 0 a 4 segundos, ó. vamos. É, 0 a 4. Como é que fica de 0 a 4 segundos? Fica sendo essa área aqui, né? É, fica sendo essa área aí. De 0 a Deve 4 segundos. ser x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Essa área aqui, quando a gente for calcular, ela vai ser positiva, beleza? Toda área que está Beleza. acima do eixo X, Do eu tenho gráfico. área Aham. positiva. Beleza. Aqui ela vai ser o quê? Negativa, Aí né? vai ser negativo. Deixa eu até pôr aqui um. Vai quebrar mais. Aqui abaixo do eixo, a minha área é negativa. Então é isso. E aí, como é que vai ficar essa área então? O impulso vai Dá, ser igual à fica. base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Base vezes altura Porque de dividido 0 por a 2. 4 é um triângulo, né? É, um triângulo. A 0,4, base vale 0,30. Base vale 4. de altura 30. dividido por 2. 4 vezes 30 vai dar 120, não vai? 3 vezes 4, 12, mais um 0, 120. E a metade de 120, Dá 60. então vai ser 60 newton vezes segundo. Fechou? Beleza. Esse aqui foi de 0 a 4 segundos. Agora eu quero calcular de Certo. 0 0 a a 6 segundos, 6 né? segundos. Só que de É, 0 a 6 tem uma parte do gráfico que está abaixo, que é a parte do tá gráfico baixo. de 4 a 6 segundos, né? Eu poderia fazer a área do trapézio e depois depois pegar a área do triângulo e diminuir? Porque não é um trapézio isso? A parte tá negativa? Esse aqui? A parte tá embaixo do gráfico forma um trapézio. Não, esse aqui é outro triângulo, ó. Ah, tá, entendi. Eu achei que você estava Fechou? querendo. Tá, A não entendi, ser que você entendi. pegue do triângulo grandão, total aqui, É, e aí tire ah, essa parte do trapézio. sim. É o que eu achei. Ah, beleza. Triângulo pequenininho. Não, Beleza. mas faz o seguinte, ó. Faz essa. Você calculou essa área já. Agora calcula Uhum, essa área pequenininha aqui, que é melhor. beleza, Então a base beleza. dela vai de 4 até 6. 2 vezes a altura de -15. Não, mas aí você põe 15, tá? 15, beleza. 2 vezes 15 Dá 30 dividido por por 2. 2, né? Dá 15. Então vai dar 15 newton vezes Hum, segundo. Aí, ó, você calculou as duas áreas, certo? certo. Quando você vai calcular de 0 até 6, você vai fazer as áreas positivas, você vai fazer a soma das áreas da parte positiva menos a Uhum, parte negativa, beleza? beleza. Então esse impulso vai ser a parte positiva 60 Certo. menos a parte negativa que é 15. 15. Agora você põe o negativo aqui. Beleza. Então, o impulso de Dá 0 a 6 vai ser 45 ns, Newton vezes segundo. isso. E fechou. Fechou. Agora ele pede, na letra B, a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso da força dada no intervalo de 0 a 6. Ah, perdão. A força constante que produz o mesmo impulso da força dada no intervalo de 0 a 6. Tá? Tá, Essa aqui é então. uma força variável, né? É uma força variável. Ela tá Certo. indo e indo. Sim. Como é Hum, que calcula aquela força média lá? vai ser impulso igual a força média vezes delta T. Delta Isso. T, Qual que é foi isso o mesmo. impulso de 0 a 6? De 0 a 6 o impulso foi de 45 Newton vezes segundo. Então, 45 é igual à nossa força Uhum. média vezes o tempo. Então, se foi de Que é 0 a 6, 0,6. É 6. 6. Então,
Isso vai dar 270. Não, não 270. multiplica não. A gente vai passar dividindo. Ah, tá. Eu fiz errado. Eu não pensei nisso. Não, ficou frio. Tem que Tá inverter. multiplicando, aí você passa dividindo, pessoal. Uhum. Beleza. Vai ser 45 igual a força média vezes 6. É... 6 vezes 7. Dá 42. Ué. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7. Vai ser 7, alguma coisa. Vai ser 7 alguma coisa. Deixa eu montar aqui, peraí. Igual a 45 sobre 6 é força média. Como termina com 5, tem que ser múltiplo de 5. 7, É, 7,5? 7,5, né? É 7,5. Newton, que é força. Aham. Então, o que Fechou. acontece, ó? É como se eu pudesse trocar esse gráfico, o que acontece nesse gráfico, por um gráfico Uhum. desse, né? Onde eu tenho Beleza. aqui, ó, um tempo em segundos, que vai de 0 até 6, e uma força Certo. aqui, média, de 7,5 Newton. Beleza? Newtons. Beleza. Fechou. É como se eu pudesse trocar esse gráfico por esse gráfico aqui. Uhum. Fechou? Entendi. Fechou. Então agora a gente vai para a quantidade de movimento. Bora lá. Beleza. Aí eu vou passar a quantidade de movimento, aí eu fui até o último exercício e parei. Fechou? Beleza. Quantidade de movimento, eu só dei hoje impulso e quantidade de movimento. Aí eu libero isso aí. Ah, de boa, então. Fechou. Então, vai lá, o que que é a quantidade de movimento de corpo? Então, a gente falou que é aquela, né, a gente pode pensar na quantidade de movimento como sendo Massa vezes velocidade. massa vezes velocidade, mas Certo? a dificuldade em alterar, né, o movimento do Sim, corpo. sim. Se ele tem Isso que muita surgiu. quantidade de movimento, é difícil Vai ser alterar o mais movimento difícil. desse corpo, né? Certo? Beleza? Beleza. Então, a quantidade de movimento também é chamada de momento linear. Também tem esse nome, momento linear. É a mesma coisa que quantidade de Beleza. movimento. Beleza. Como ela é massa vezes velocidade e a velocidade é vetorial, então a quantidade de movimento também é vetorial. Beleza. Então, assim como no impulso, a quantidade de movimento, né, também tem a mesma direção e sentido da velocidade aqui. Força. No Uhum. impulso era a força e a quantidade de E movimento vai agora vai ser ser a velocidade. velocidade. Fechou? Uhum. Beleza. Então tem a mesma direção e sentido da velocidade. Aí eu tô multiplicando massa por velocidade. A unidade de massa é o quilograma e de velocidade é Uhum. metro por segundo. Então minha unidade fica isso aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo. Por segundo. Beleza. Minha unidade para SI, tá? Beleza. Agora a quantidade de movimento num sistema de corpos, onde eu tenho mais de um, né, onde eu tenho vários Uhum. corpos, então é a soma da quantidade de De- movimento de cada corpo, né? Então, quando eu tiver vários corpos e ele pedir a É, soma de todos, é só pegar a quantidade de se eu movimento de cada um e quiser somar? só somar. Se eu quiser a quantidade de Beleza. movimento do sistema, Aham. é Daí a soma, pega. é a soma das quantidades de movimento dos corpos, né? Fechou. Quando que eu uso isso? Ah, sei lá, por exemplo, eu posso pensar em querer somar as quantidades de movimentos de, por exemplo, se dentro de um recipiente eu tenho uma certa quantidade de gás. Cada Uhum. molécula de gás é uma partícula que tem massa. E o gás ele Beleza. está se deslocando, né? Ele está no movimento de Claro, tem. flutuação, né? Ele está se deslocando no espaço. Então ele Certo? tem massa e velocidade. Cada partícula de gás tem uma certa quantidade de movimento. Se eu somar todas, eu acho a quantidade de movimento do gás em si, do gás todo. Beleza? Uhum. Beleza. A gente usa isso depois para calcular pressão. É assim que eles pensaram em calcular Ah, pressão. Mas aí, entendi. no dia que a gente for falar sobre isso, eu relembro vocês dessa Beleza. parte da quantidade de movimento. Como quantidade de Fechou. movimento é uma grandeza vetorial, eu somo ela como vetor, né? Beleza? Certo? Eu sempre penso no da direita como positivo, da esquerda como sendo negativo, né? Isso é você que Beleza. define, mas a convenção é essa. O mais usual, o mais comum é você dizer que o que aponta para a direita é positivo, o que aponta para a esquerda é negativo.
O que aponta para cima é positivo, o que aponta para baixo é negativo. Fechou? Fechou. Beleza? E Beleza. então, a quantidade de movimento aqui, como eles estão em direções opostas, a quantidade de movimento do sistema é a subtração aqui entre essas quantidades de Vai movimento. ser a maior menos a menor, né? Vai ser a maior menos a menor aqui. Fechou? E Fechou. quando eles estão perpendiculares, quando o ângulo entre o movimento, as velocidades das partículas é de 90 graus, aí eu vou usar o Uhum. Pitágoras para descobrir a quantidade de movimento resultante. Tá? Beleza. Fechou. Aí essa quantidade de movimento vai ser igual Q ao quadrado é igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Certo? Fechou. Fechou. Então tá. Vamos lá de novo fazer umas questõezinhas aqui. Bora. Ó, uma partícula de massa m igual a 0,5 kg realiza um movimento obedecendo a função horária S igual a... Opa, aqui já estou no próximo, peraí. É esse Tá aqui. pego. Uma partícula de massa m igual a 0,20 kg possui, num certo instante, velocidade v de módulo v igual a 10 metros por segundo, direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento da partícula. Tá bom. Então a massa é 0,20, né? Isso. 0,20 de massa. Eu não escrevo Com velocidade. 0,20, eu escrevo 0,2. Eu prefiro, Então. eu acho que fica mais 10. fácil depois. Sim, sim. E a velocidade? 10. Como é que calcula a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Isso. Daí vai dar 2, né? Vai dar 2, 0,2 né? vezes, Vai ficar 0,2 vezes 10 é 0,2 vezes 2. 10. É. Quantidade de movimento, É 2 quilogramas por metro segundo, né? kg vezes metro por segundo. Não é isso? Beleza. Beleza. Aham. Então, essa é a quantidade de movimento. E a direção e sentido? Ah, a direção, ali falou ali, deixa eu ver, direita para esquerda. Então a direção vai ser horizontal Uhum. e o sentido vai ser da direita para esquerda. No caso, para Isso. esquerda. Então, aqui o sentido vai ser para Esquerda. esquerda, né? Uhum. Fechou? Horizontal e para a esquerda. Então, o que que é importante aqui? Que a gente lembrar que como quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido do quê? Da velocidade. Uhum. Vetor Fechou. velocidade, né? Foi o que a gente disse, né? Uhum. Ele falou que a velocidade tinha direção horizontal e para a esquerda, e sentido para a Uhum. esquerda. Então, a quantidade de movimento também é horizontal e para a esquerda. Então, esse exercício Beleza. é isso, ó. Aprender a usar a fórmula e lembrar desse conceito, que a Beleza. direção e sentido da quantidade de movimento é o mesmo da velocidade. Beleza. Então, beleza. Aqui é o seguinte, ó. Uma partícula de massa m igual a 0,5 kg realiza um movimento obedecendo à função horária s igual a 5 mais 2t mais 3t ao quadrado, para s em metros e t em segundos. Determine o módulo da quantidade de movimento da partícula no instante t igual a 2 segundos. Então, o que que ele me deu? Ele me deu a massa, que é Uhum. 0,5 kg, E a função horária. da função horária, né? Beleza? Do Daí você vai espaço. substituir por. Como ela pediu no instante 2, daí a gente substitui essa fórmula grande aí, onde tem t por 2. Aí eu vou achar o quê, se eu fizer isso? Daí eu vou encontrar a velocidade. Eu vou encontrar a posição, né? Essa é a Posição. posição do objeto. É. Ah, verdade. Como Uhum, é que eu acho uhum. a velocidade? A velocidade é delta t sobre delta E sobre delta t. Espaço Delta sobre S sobre tempo. delta T. E o que que é a Daí ele deu variação? espaço É final menos inicial. inicial. Variação de tempo. Tempo final menos tempo Inicial. inicial. Toda vez que eu vou começar um experimento, o meu cronômetro Uhum. marca que tempo? Zero. Então, o meu tempo inicial é para o tempo igual a 0 Zero. segundos. Qual que vai ser a minha Uhum. posição no tempo igual a 0 segundos? Vai ser Substitui o tempo 5. lá, né? Aham, beleza. Daí vai ser. Vai ser 5 mais 2 vezes zero zero. Mais zero ao quadrado zero. Vezes 3. Vai dar 5. Dá 5. S igual a 5. 5 metros, né? Então, esse aqui Uhum. vai dar zero, esse aqui vai dar zero.
Então, para o Sim. tempo inicial igual a 0 segundos, eu tenho minha posição inicial igual a Igual a 5. 5 metros. Uhum. Beleza. Agora eu vou ter que achar para o tempo igual a 2 segundos, que é o que ele deu aqui, ó. É, daí vai Para ser o tempo 5 igual a 2 mais. segundos, qual que vai ser a minha posição final? Vai ser 2 vezes 2, 4. Daí dá 9 mais 2 ao quadrado, 4, 3 vezes 4, 12. 9 mais 12, 11. Não, 9, não. 2 Vai ser vezes. 5 mais 2 9, vezes 2 mais 3 vezes 2 ao quadrado, não é isso? 9 mais 12, né? Isso. 5 mais 9 mais 4 mais 3 vezes 4. 3. Uhum. 9 mais 12. Aí vai dar quanto? 12 mais Se fosse mais 9. 10 ia dar quanto? Como? Se fosse 12 mais 10 ia dar quanto? 10 mais 9 daria 19. Não, 12. Ah, tá. Isso aí vai dar 21. 21. 21. Se fosse 12 mais 10 ia dar 22. Como é 12 mais É, 9 que é um a menos, aí vai ser sim, 21. 21. É assim, ó. Isso aqui serve só para achar a velocidade, né? Eu quero calcular a Certo. quantidade de movimento. Quantidade de movimento Uhum. é igual a massa vezes velocidade. Ele me deu a É. massa, mas não me deu a Não velocidade. deu a Então eu tinha que velocidade. calcular. Eu tinha que calcular antes. Como é que eu Certo. calculo a velocidade? Variação da posição É, vezes variação do subir tempo. de tempo. Então, ó, vai ser posição final 21 menos a inicial, que é 5. Certo. Tempo final 2 pelo inicial 0. 2 menos 0. Daí dá. É, 10 para. 21 menos 5. Peraí. É da 15 para. Dá 16 sobre 16 sobre 2. Daí dá 8. 8 18 vezes metros por 16. segundo? É, Então, 8 metros fechou. por segundo. Vai ficar 8 metros por segundo, minha velocidade. E agora, como é que Fechou. fica a quantidade de movimento? Daí fica Q igual a massa, que é 0,5 Uhum. vezes 8. Dá 4. Dá 5 vezes 4. 5 vezes 8 é 40. Isso aqui vai dar 4. 4 quilogramas 4 vezes quilogramas por metro. É, vezes metro por segundo. 4 quilogramas vezes metro por segundo. Beleza? Multiplicar por meio é a mesma Beleza. coisa que dividir por 2, né? Então lembra disso aqui, Certo. ó. Aham. Uhum. 0,5 vezes 8 é a mesma coisa que 1/2 vezes 8. E aí, se eu Uhum. multiplicar, vai dar 8/2. 4. Certo. Fechou? Então, lembrar dessa dica aqui, ó. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. 2. Certo. Vai, travou meu Photoshop. Ixi. Bem no finalzinho, cara. Não foi isso comigo, não. Ixi. Será que é a internet? Porque eu tô ouvindo Não, você travar. Não? não tô entendendo, não. Senão você ia ver minha voz tudo bugado. Ah, tá. E agora, então, vamos fazer os exercícios mesmo valendo agora, né? Aqueles lá foram Bora. os exercícios resolvidos. Agora, vamos fazer Beleza. aqui, ó. A quantidade de movimento de uma partícula de massa 0,20 kg tem módulo. Ah, não, isso aqui eu já comecei na metade, peraí. Foi mal. Aqui. Peraí, Fernando. Tá me ouvindo? Tranquilo? Fechou. É meu irmão mesmo que veio falar comigo aqui, rapidão. Bora lá. Então, uma partícula de massa 2 kg apresenta, num Uhum. certo instante, velocidade horizontal orientada da esquerda para a direita, com módulo igual a 5 metros por segundo. Determine as Beleza. características, que são direção, sentido e intensidade, da quantidade de movimento da partícula nesse instante. Hum, quantidade de movimento. Peraí. Vai ser a massa vezes velocidade. A massa dele aqui é 2 e a velocidade dele aqui é 5 metros por segundo. 10 quilogramas vezes metros por segundo. Essa Vai é ser 2 vezes a 5? 10. Daí é a quantidade de movimento.
10. nesse instante. Daí a Que direção direção e vai sentido? ser. A direção, deixa eu ver aqui. A direção ele falou que é a velocidade horizontal, né? Então, o senhor falou que a velocidade é no mesmo, mesma direção, né? Então vai ser horizontal Horizontal para direita. e para a direita, né? Se é da esquerda para a Ah, direita, então é para a direita. certo, para direita. Aham, Fechou? fechou. Então, isso aqui era só isso mesmo. Tranquilinho. Beleza. Agora, ó, um móvel se desloca numa trajetória retilínea, obedecendo à função horária S igual a 3 mais Uhum. 4t menos 4t quadrado. A Sendo massa é 4 4. kg a massa Uhum. do móvel, determine o modo da quantidade de movimento desse móvel nos instantes. Tá. T No igual a instante zero. zero. No instante zero vai ser 3 mais zero. Vai ser 3. Quando for instante zero, vai ser 3. Então vai ser que no instante zero vai ser 4 vezes 3. Vai ser 12. 12 Não, quilogramas. não, não. Não, Porque porque substituiu o zero, né? quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Eu não posso É substituir o S verdade. aqui, ó. Uhum. Aham. Eu esqueci disso. E eu vou ter que pensar o seguinte, ó, como ele não falou que ele começa com uma certa velocidade, eu vou ter que pensar que a velocidade aqui é o quê? É Zero. zero. Inicial é Beleza? zero. Ele começa com a velocidade zero. Uhum. Beleza? Hum. Então é isso. Qual que é a posição desse objeto? A posição sim é 3 metros, né? Vai É, ser posição 3 3 metros. Ah, mais 4 vezes zero, né? Menos 4 vezes zero ao quadrado. Então aqui vai zerar. Minha sim. posição fica uma posição inicial igual a 3. 3 metros. Então, vou considerar que ele estava parado aqui na posição 3 metros. Ele estava parado. Certo? Então, qual que vai ser a Uhum. quantidade de movimento se ele estava parado? Vai A massa ser. que é 4 Vai kg, ser 4 vezes a vezes zero. velocidade que é zero, Daí dá vai zero. dar 0 kg Gramas, por metros metro por segundo. segundo. Fechou. Fechou? Daí esse outro vai ser mais chatinho. Vai ser O tempo 3. inicial é igual a zero. Multiplicar por 0,5 mais coisas que dividir por 2. Então 4 vezes 0,5 é 2. 3 mais 2. Menos 0,5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Vai ser 2,5 vezes 4. 2,5 vezes 4. 3 mais 2 menos. Aqui dá 10 menos 10. 5 menos 10. Dá 5 menos 10? Daí fica menos 5. 5 menos 10? Bom, para o tempo igual a 0,5 segundos, eu vou ter que descobrir qual é a posição, né? É, a posição vai ser menos Então, 5. vai ficar posição é igual a 3 mais. Ó, eu vou 2. substituir o 0,5 por 1/2 na minha conta. 4 É. vezes 1/2 menos 4 vezes 1 1 sobre sobre 2 2 ao ao quadrado. quadrado. Então vai ser 3 mais 4 vezes 1/2 vai ficar 4/2. Menos Uhum. 4 vezes 1/2 ao quadrado é 4 vezes 1/4, né? Menos Uhum. 4 vezes 1/4. Aí eu vou Menos. simplificar aqui, ó. O 4 com 2 vai Uhum. ficar 2. 2. E É, 3 4 mais com 4 2 vai embora, menos né? 1. É, vai embora. Fica só menos 1. Então o espaço vai ser 3 5 menos 1, 4. mais 2 menos 1. 3. É, mais 2 menos 1. Fechou. O espaço vai ser o quê? 4 metros, né? 4 metros. Então é isso que eu vou Fechou. jogar para descobrir a velocidade, ó. Agora eu vou ter que descobrir a velocidade, né? Porque quantidade de movimento Certo. é igual a massa vezes a velocidade. Eu estou Velocidade. fazendo isso para descobrir a velocidade, né? Certo. Então quem que é a velocidade? É delta S sobre delta T? Certo. Então S menos S0 sobre T menos T0. T zero. Hum, Tempo dele. O Inicial espaço das. final é 4, o espaço inicial é Aham. 3, 3. o tempo era 0,5
e 0. Menos 0. Dá 1 sobre 0,5. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Daí fica massa aqui é 4 vezes a velocidade que é 2. F. E que dá? Daí a gente calcula a quantidade de movimentos. Daí dá 8. Que a massa é 4. Massa vezes velocidade. 4 vezes 2. 8 quilogramas vezes metros por segundo. Quilograma vezes metro por segundo. Hum, Fechou? Agora a gente vai fechou. calcular para o tempo igual a 4 segundos aqui, ó, que é a letra C. Sim. 3 mais Vai fazer a 16. mesma coisa que na letra B. Então tenta Sim. fazer aí. Beleza. Tá fazendo aqui. Peraí. A gente já sabe que para o tempo inicial a gente tem o espaço, né? Igual a 3 Você pode mols, né? mostrar a fórmula, por favor? Aquela fórmulazinha para substituir? 3 mais 4t menos 4t ao quadrado. 3 mais 4 tempo igual a 4 menos 4. Aqui dá 19. Nossa, peraí. Tô dizendo que vai dar negativo aqui. Mas não é pra dar negativo. Não, vai dar negativo, sim. Vai dar negativo mesmo? Tá bom. Uhum. 19 menos 4 vezes 16. 4 vezes 16. 19 menos 64. E vai dar quanto? Menos 45. Pensa isso, menos 45, né? Menos 45. Daí a gente encontrou o espaço. Então, espaço igual a menos 45. Isso. Aqui, ó, Ah, vai dar menos 45 metros. hum. Daí é espaço final, espaço inicial menos espaço final. Não, espaço final menos inicial. Espaço final menos espaço inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Tempo 4. Então é menos 45 menos 0. Menos 3, ó. É Espaço menos 3 final, que é o né? espaço inicial 3. Menos 3. Sobre o espaço, o tempo é 4 menos o inicial, que vai ser 0? É 0 mesmo? Isso. 0. Tempo Nossa inicial. velocidade vai ser Vai ser menos 42 sobre. 48, ó. Junto. É, Menos é, 45 menos menos 40. É, menos 48. Juntou. Divide isso por 4. Aqui dá menos 12. Menos menos 12? 12 Peraí. Menos 12. metros por segundo. Uhum. Agora, como é que calcula a quantidade de movimento? Aí a gente encontrou aqui a velocidade. Tá aí a massa dele é 4, se eu não me engano. Quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade. Massa igual a 4 vezes menos 12. Isso vai dar 48. Isso dá pra menos Menos 48, né? 48. É a mesma coisa que a gente fez antes. Alguém dividiu antes. Quilogramas vezes metros por segundo. Fechou. Fechou. Aí ele pede no 385 aqui, ó. No exercício anterior, compare o Uhum. sentido da quantidade de movimento nos instantes t igual a 0 e t igual a 4 segundos. Hum, como assim? No exercício anterior, compara o sentido.
Basicamente é o seguinte, ó. Eu vou explicar o seguinte. Quando essa quantidade de movimento é maior que zero, ou seja, quando é positiva, Uhum. isso acontece porque a minha velocidade é maior que zero, ou seja, a minha velocidade é positiva. E o meu movimento é para a direita, né? Se tiver na Certo. horizontal, vai ser para a Sim. direita. Se estiver na vertical, vai ser para cima, beleza? Beleza. Quando a minha quantidade de movimento é igual a zero, ou seja, ela é nula, é porque a minha velocidade também é zero, ela é nula. Meu objeto vai estar parado. Então aqui vai ser para a direita ou, vamos pensar assim, para cima, né? Beleza. E quando a minha quantidade de movimento é negativa, é porque também a minha velocidade é negativa. Então quer dizer que essa velocidade, ou o meu objeto vai estar para a esquerda, Uhum. ou para baixo, tá? Tem uma outra Fechou. maneira de entender, que é o quê? Quando minha quantidade de movimento é negativa, quer dizer que minha velocidade diminuiu, ou que ele está andando no sentido contrário, beleza? Uhum. Beleza. Então vai lá. A quantidade de movimento de uma partícula, sei lá se deu para entender o que eu falei, não sei se eu falei. Bom, depois eu vou explorar mais com vocês isso aí depois, tá? Beleza. Fica tranquilo. Vamos fazer esses dois aqui, aí eu vou liberar você. Ó, Beleza. a quantidade de movimento de uma partícula de massa 0,2 kg tem módulo igual a 1 kg vezes metro por segundo. Determine a energia Beleza. cinética da partícula. Da Como é que é a partícula, fórmula da né? energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Energia ao quadrado sobre 2. Ele já deu a É, massa? já 0,2. A Já deu velocidade ele diz 0,2 que kg. quando é E 0,2, a quantidade de tem movimento é igual a modo 1. é 1 kg vezes metro por segundo. Então, Vezes 1 sobre se eu 2. aplicar nessa fórmula aqui, eu acho quem? A quantidade de movimento. Eu acho a quantidade de Ah, movimento ele já me deu. Ó. Ele falou que a quantidade é. de movimento de uma Sim, partícula sim. tem módulo igual a 1 kg vezes metro por segundo. Então, se ele É, já a me gente vai deu a encontrar massa, a velocidade. eu acho a velocidade. Aí eu É, substituo na velocidade sim. lá. Daí vai ser 1 igual a massa, que é 0,2, vezes velocidade. Daí você fica a velocidade igual a 1 sobre 0,02. Então, quanto que é da velocidade? 10 sobre 2 dá 5 5 metros por segundo. metros por segundo. Agora calcular a energia cinética. Agora a gente encontrou a velocidade já. Daí a massa é 0,2 vezes a velocidade, que é 5. Daí vai ser ao quadrado. 0,2 vezes 25 dividido por 2. Quanto que é 0,2 dividido por 2? Dá 0,1. 0,1, né? Então vai ser 0,1 vezes 25. Vai ser 0,2 vezes 25 dá 5. 0,1 vezes 25. 0,2 dá 5 sobre 2. Isso, que dá 2,5, né? Daí de. Dá 2,5. Uhum. 2,5 joules. Então, determinamos a energia cinética. Beleza, Fechou? fechou. E na 387 ele fala assim, ó, uma partícula de massa 0,10 kg parte do repouso com aceleração constante. Então, tem Uhum. uma partícula de massa igual a 0,10 kg, ela parte do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dela é É zero, 0. a aceleração ela é constante, tem aceleração, e ele está falando de um tempo, após um tempo t igual a 10 segundos, ele vai ter andado em um espaço igual a 10 metros. 10 Aliás, metros. 10 metros não, 50 metros, né? 50 Bom, metros? 50 metros da posição de partida. Uhum. Então, determine o módulo da quantidade de movimento nesse instante. Quantidade de movimento é igual a quê? Massa Massa vezes vezes a velocidade.
velocidade. A massa ele já deu. Ele deu uma massa. Pera aí. Que é 0,10. Vamos ler de novo. Uma partícula de massa 0,10 kg parte do repouso com aceleração constante. Após 10 segundos, encontra-se a 50 metros da posição de partida. Como ele não deu quem é essa posição de partida, eu vou pensar que essa posição de partida é o Que é zero. 0. A gente faz Determine o velocidade módulo. igual a delta S sobre delta T. Não, como ele deu SS0, Não? posso jogar aqui, ó. S é igual a S0 mais Mais V0T VT. mais AT ao Mais AT ao quadrado quadrado sobre 2. sobre 2. Fechou? Fechou. Então, vamos fazer aqui, ó. 50 é igual a 0 mais 0 vezes 10 mais A vezes o tempo 10 ao quadrado sobre 2. Então, 50 vai ser igual a Corta, fica 0. 100A sobre 2, 10 né? tem A sobre 2, 50A. 50 igual a 50A. 50 igual a 50A. Daí passa multiplicando, passa dividindo. A igual a 50 sobre 50. Então, vai dar quanto? A igual a 1. 1 metro por segundo ao Metro por quadrado, porque ele é a segundo aceleração, quadrado. né? É. Agora, como é que eu acho a velocidade que ele vai estar nesse instante 10 segundos? Porque ele quer a quantidade de movimento nesse instante 10 segundos. Aí eu vou Hum, fazer V é igual a V0 mais AT. Fechou? uhum. Então, a velocidade nesse instante 10 segundos é igual à velocidade inicial 0 mais a aceleração 1 vezes o tempo que ele Vezes quer, o que é tempo. 10. Deixa eu ver A isso. velocidade vai ser igual a quem? 10 metros por segundo. 2 metros por segundo. Agora pega a velocidade e substitui a quantidade de movimento. Quantidade de movimento igual a 0. A massa é 0,10 vezes 10. Então, essa quantidade de movimento vai ser igual a 1 quilograma 2 metros por segundo. Certo. Essa aqui é a nossa resposta final da quantidade de movimento. Quilograma metro por segundo. Fechou. Fechou? Fechou? Então, aí é onde eu fui com todo mundo. Eu cheguei até aí, beleza? Beleza. Então. Fechou. Todas as turmas chegaram até aí. Beleza. Valeu, meu velho? Valeu, hein? Obrigadão Então, pela aula, Fernando. então tá bom. Boa recuperação aí. Obrigadão. Valeu. Boa Valeu, um aula. abraço. Tchau. Um abraço.